Fala pessoal, vamos aí para essa aula 10, inaugurando esse bloco 1 de Revolução Industrial. Temazinho curto, temazinho rápido, mas é um tema que eu devo dividir em 3 aulas, 3 blocos, para poder fazer cada um dos pontos da Revolução Industrial de maneira muito específica. Então, vou fazer uma abordagem rápida, mas uma abordagem bem densa para você conseguir visualizar o que está acontecendo para entender o processo de revolução industrial e para entender todo esse contexto de construção da Inglaterra como pioneiro da revolução industrial. A gente vai analisar cada pontinho da Inglaterra e vai ser interessante que eu vou colocar algumas imagens que eu encontrei, algumas coisas que eu garimpei em livros, para poder você visualizar com muita qualidade o que levou esse processo de revolução industrial. Então vamos lá, vamos começar, né? É curto, 6 slides, rapidinho. Primeiro, o que é a Revolução Industrial, né? A gente tem que primeiro pegar a definição, de bate-pronto, não quero já jogar os fatores da Inglaterra. A revolução, ela é um processo de transformação no campo da indústria, da agricultura, transporte, banco, comércio, é uma revolução em todo o setor, da sociedade, todo o setor produtivo. Você tinha setores que eram produtivos no sentido manufatureiro, no sentido de ser algo mais artesanal, mais ligado ao trabalho pessoal, e a Revolução Industrial ela maquinofatura tudo isso. Você coloca a máquina dentro de vários setores, no transporte, na produção agrícola, na produção nas cidades, na produção têxtil. Então você tem a mecanização dessas formas de produção e esse processo é chamado Revolução Industrial. Então é importante você entender que a Revolução Industrial é a introdução da máquina. A máquina se tornando o caminho dessa realidade produtiva, e aí você começa a trazer N elementos interessantes e significativos. Daria para, por exemplo, falar que a vida da humanidade vai ser transformada pela Revolução Industrial, porque você vai colocar em prática a supremacia do capitalismo. A escola clássica ou a escola de Manchester vai ter ali um papel fundamental para trazer uma ideologia, um pensamento que se chama pensamento liberal. A gente vai tratar na próxima aula do iluminismo, desse liberalismo. A gente já está antecipando um elemento aqui, que é esse liberalismo econômico, que é essa ideia de uma escola que você tem aí por trás a figura do Adam Smith, e você ter ali um pensador que entende que riqueza é gerada a partir do trabalho. Então você e defende também a ideia de não intervenção, a ideia de um Estado que não tem que intervir nos elementos da economia. Então você tem uma nova realidade econômica que permite você entender esse processo de modernização, que ele é um processo material, infraestrutura, ideológico e da realidade do trabalho, da divisão do trabalho. Então você tem uma transformação muito importante na sociedade, na humanidade, a partir da Revolução Industrial. A gente poderia até brincar que a partir daqui, desse momento em que você vai começar a usar o vapor, o carvão, a energia, que a gente pode dizer que eu tenho um processo que a gente está sofrendo agora, que é o que? Aquecimento global. Mas assim, você começa com a poluição aqui, agora. Então, antes da Revolução Industrial, não tinha uma poluição como a gente vai viver após a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, que é um processo de mais de 250 anos, se for colocar ali 1750, a gente pode visualizar que esse processo de poluição, de aumento da insalubridade nas cidades, as fumaças das fábricas, das chaminés, isso vai gerar, obviamente, um cenário muito problemático de poluição, de insalubridade e que a gente está sentindo os efeitos agora. O aquecimento global ele é resultado disso. Tá? Então a gente tem uma transformação muito importante da vida, a gente tem um êxodo das pessoas do campo para a cidade, um êxodo rural, um aumento da população nas cidades, a população nas cidades inglesas vai aumentar, vai bater 20 milhões de pessoas em algumas cidades, então você vai ter um deslocamento de pessoas associado a esse momento de transformação. E aí você pensa assim, um ponto que é legal a gente pensar. E o Estado nessa história toda? Porque eu estou vendo um movimento de revolução, e aí você pensa o que o Estado vai fazer. É interessante porque, como eu falei, a escola de Manchester, a escola clássica,
ela vai pregar um liberalismo. Então o Estado ele não tem que se meter. O Estado ele vai garantir a propriedade privada. Então é legal a gente pensar que o Estado tem que garantir a defesa da propriedade privada, tem que garantir um Estado de segurança, um governo que proteja o capital, que proteja a propriedade privada, para que isso funcione automaticamente. Então ter o laissez-faire, né, aquilo que funcione de maneira autônoma. Por quê? Porque na cabeça desses caras, a gente vai viver esse momento de quê? De livre concorrência, de produção, e os produtos vão sendo barateados e vão conquistando espaço de mercado, que isso vai ser benéfico porque eu vou ter produtos mais baratos, né? Eu vou ter uma produção manufatureira que ela vai reduzir o preço das mercadorias e com a maquinofatura você reduz os custos, né? Você tem um investimento na máquina, a máquina vai trabalhar ali 20 horas, 24 horas, e você vai ter uma redução dos custos dessas mercadorias. Você vai aumentar a produção. É interessante pensar isso. A gente só está, por enquanto, falando das vantagens, das benesses no campo para quem é dono dos meios de produção, a burguesia, né? Quem comanda essa realidade industrial, a burguesia, quem tem poder para investir nisso. Então é importante pensar que esse meio ele vai ser propício para aqueles que possuem riqueza investir e produzir mais riqueza. Então, eu preciso ter um Estado que vai proteger os bens dessa galera e eu preciso ter um Estado que eu não posso intervir na economia. É um Estado liberal clássico, um Estado liberal que não pode determinar salário mínimo, não pode determinar direito trabalhista agora, nesse contexto, porque vai prejudicar toda a realidade de processo para poder realizar essa industrialização, essa revolução industrial. E aí, pessoal, vale a pena a gente comentar que eu voltei, por exemplo, a Inglaterra como pioneira, porque a Inglaterra vai reunir esses elementos, esses fatores para poder fazer essa revolução industrial. A Inglaterra, ela é o país naquele momento, no século XVIII, que reúne todos os ingredientes desse bolo industrial, dessa revolução, e com isso ela vai ser a pioneira, vai ser a primeira nesse sentido. Vai ser rápido a visão que a gente vai ter aqui, é muito rápido a abordagem, para a gente poder tratar desses pontos com qualidade. E aí o primeiro ponto que a gente pode destacar, o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Então tem uma política inglesa que já está sendo conduzida pela burguesia, pela galera ligada ao comércio, pela galera ligada ao dinheiro. Então isso obviamente já favorece, porque afinal, a partir do momento que você tem a construção de uma política ligada a gente das práticas comerciais, de gente que quer ganhar dinheiro, é óbvio que eu vou encabeçar o direcionamento desse Estado para ganhar mais dinheiro. Então é importante a gente fazer esse tipo de relação. A gente tem o primeiro trinômio nesse momento, que é o carvão, ferro e vapor. Você vai ter a invenção da máquina a vapor pelo Newcomen, em 1712, vai ser o slide e o vídeo das inovações tecnológicas. Você tem minas de carvão pra caramba na Inglaterra, você tem mina de ferro pra caramba na Inglaterra, então você tem elementos favoráveis para a Inglaterra realizar isso, e são minas de carvão e ferro próximos a portos, a cidades portuárias, a estradas, então eu tenho elementos importantes para reunir esses fatores à Inglaterra e isso ser favorável a essa revolução. A gente pode pensar também o acúmulo de capitais, vamos lembrar o Tratado de Mituem, o Panos e Vinhos, e aí os ingleses pegaram aquele ouro brasileiro, aquele ouro, como eu comentei no vídeo, de Tratado de Mituem, de mineração, ele vai ter papel fundamental na Revolução Industrial, vai ser elemento importante. Há também o Tratado de Utrecht de 1713 entre Espanha e Inglaterra. Esse tratado específico ele vai ser importante porque a Inglaterra vai ganhar direito de comércio nas colônias espanholas e na Espanha. Então a Inglaterra vai levar suas mercadorias, ampliando esse mercado consumidor. A venda de escravizados e o comércio com outros países são alguns dos elementos, junto com os corsários, de captar recursos. Então eu tinha dinheiro sobrando, eu tinha uma balança comercial favorável demais, eu tive um metalismo, uma acumulação de metal precioso demais, e aí aquele elemento mercantil, aquele pré-capitalismo, vai me ajudar a ir para a fase capitalista, a ir para a fase da Revolução Industrial. Então achei muito legal pensar isso. Aí você tem o fator financeiro. Fator mão de obra, eu tenho cercamento dos campos, eu tenho redução da mortandade, eu tenho melhoria na produção de alimentos, o que gera um exército industrial de reserva. Então, eu tenho um ponto aí que é o seguinte: eu tenho mão de obra abundante, o que vai me favorecer
a criar fábricas e essas fábricas absorverem essa mão de obra barata, o que vai, obviamente, estimular esse lucro, esse crescimento comercial nesse sentido. A agricultura modernizada já pode ser associado a essa redução da mortandade, a esse processo de cercamento dos campos, os Enclosures Acts, né, que eu já citei lá na aula de revoluções inglesas, mas vamos colocar de novo aí, aparece aí na tela Enclosures Acts, que tem até lá, como eu já comentei, no site do parlamento inglês, no parlamento britânico, a referência histórica do Enclosures Acts, que foram realizados até o início do século XX, e que foi levando essa população do campo para a cidade. Como? Tirando essas terras comunais, essas terras públicas, deixando essa população ao próprio sorte, né, a própria ideia de não ter terreno para poder morar ou colher recursos, e aí eu obrigo essa galera a ir para a cidade procurar trabalho. Então, eu tenho essa modernização, eu tenho o cercamento dos campos. Já comentei da abundância de carvão e ferro, próximo às zonas portuárias, isso é ponto datado. Puritanismo ou o calvinismo inglês, ele favorece, porque afinal você tem aquela lógica puritana, calvinista, de trabalhar, de correr atrás, de enriquecer sem prejudicar o outro. Claro que a gente já por essa imagem pode dizer que nessa Revolução Industrial vai surgir uma burguesia que ela se enriquece tanto, ela começa a explorar a população a partir da venda da força do seu trabalho, né? Então a população, o proletariado vende a sua força de trabalho a preços ínfimos, e não tem o que fazer, tem que trabalhar, tem que sobreviver, e aí a burguesia se aproveita disso. Mas tem aquela visão calvinista de que trabalhar, de ter o sucesso nesse sentido, então você tem essa acumulação de capital. Na Inglaterra, logo após a Revolução Gloriosa, eu tive o surgimento do Banco da Inglaterra, século XVII ainda, que se associou à Companhia das Índias Orientais Inglesa, e isso favorece a acumulação de capital, investimento em negócios, em fábricas, em coisas do tipo. Você tem uma instituição financeira, você tem um governo burguês, você tem crescimento das práticas comerciais, você tem uma acumulação de metais preciosos, uma acumulação de recursos, você tem carvão e ferro abundante, você tem muita coisa boa aí. E eu gostei dessa abordagem que o Vicentino fala dos robber barons, né? Que é uma brincadeira dos ladrões poderosos, né? No sentido de que a imagem ela é legal pra caramba, que é o quê? Na Idade Média, eu tinha os barões que roubavam a população. E agora eu tenho novos barões para roubar a população. E aí, de novo, aquela analogia da crítica social. Eu não quero nem ficar muito, porque vai ter um momento da crítica social, do questionamento quanto à realidade desses trabalhadores serem explorados, mas dá para brincar com essa imagem dos novos robber barons, que é a ideia dos empresários, dos burgueses, dos industrialistas que exploram com venda de mercadorias, com a precificação da mão de obra, com preço ínfimo. Então você cria condições severas para essa população. Quem não tem meio de produção, proletariado. Quem tem meio de produção, quem é detentor, burguesia. E você começa a fazer essa dicotomia, que é a dicotomia que existe até hoje. A dicotomia que a nossa sociedade ela é pautada por isso. Aqueles que possuem e não produzem, e aqueles que não possuem e produzem. E aí, óbvio que daí que surge teorias e outros elementos que questionam esse modelo econômico. E aí, para a gente fechar, né, a gente pode falar de um mercado que se amplia. A Inglaterra, no século XVIII, quando vence a França, ela vai ter colônias na Ásia, na África e na América, vai ampliar esse território colonial. Vai ter, por exemplo, a anexação lá na Índia britânica. Isso favorece eu ter um espaço para enviar minhas mercadorias. Eu vou ter também o Tratado de Panos e Vinhos, é um aumento de demanda de venda de tecidos, a gente não pode esquecer isso. A gente pode lembrar que com o Tratado de Methuen eu crio uma demanda têxtil que vai ser o canal de modernização. As principais máquinas, o surgimento da modernização é no setor têxtil que começa a modernização. Porque eu tenho um aumento do consumo de produtos, eu não consigo mais atender aquela demanda de tecidos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar a forma de produzir. E aí eu entro na lógica de que eu preciso ter uma produção modernizada, tecidos que se produzem de maneira mais eficiente para atender essa demanda.
A consequência disso? Mecanização, maquinofatura e revolução industrial. E a gente pode fechar a conta do Papa de que até a nobreza inglesa começa a olhar para a atividade comercial e industrialista com bons olhos, porque lá eu não tenho um sistema de pensões à nobreza como acontecia na França. Essa galera tem que fazer dinheiro, a galera tem que fazer riqueza, a galera tem que fazer lucro a partir dos seus bens e propriedades. Então eles são poderosos, têm muitos recursos, vão investir para poder desenvolver suas economias, melhorar esse sentido. E aí, de novo, para fechar, o setor têxtil é o caminho para a industrialização na Inglaterra. E a partir dele, a partir da demanda do setor têxtil, é que eu vou ter o desenvolvimento de tecnologias com o objetivo de aumentar e aprimorar a produção para atender a demanda crescente que a Inglaterra estava ali vivendo naquele momento. Beleza? Tranquilo? Esse é o bloco 1. Daqui a pouquinho a gente vai falar das inovações de maquinofaturas para vocês visualizarem o que foi inventado e como as maquinofaturas elas dominaram o quê? Máquinas para o setor têxtil, máquinas para o transporte. Você vai ter locomotiva, navio de ferro, navio a vapor, a ideia das máquinas ligadas ao tecido. Bem legal para a gente entender essa ideia. Valeu?